Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à primeira jornada de Educação das Relações Étnico-Raciais, Percursos em Rede, promovida em parceria pela Gerência de Relações Étnico-Raciais, a Multirio e a Escola de Formação de Professores Paulo Freire. A jornada é transmitida no canal do professor, no aplicativo Reeduca, em casa e nas páginas da EPF e Multirio no YouTube. Eu sou o professor Pedro Bárbara e participei ativamente do movimento de implantação das ações da GERER. Atualmente, ocupo o cargo de gerente dos anos finais, na Coordenadoria de Ensino Fundamental. Participo da jornada a convite da GERER, afinal, uma vez comprometido com essa temática, nos tornamos multiplicadores desse debate, onde quer que nós estejamos. No dia de hoje, portanto, mediarei a segunda mesa de debate da nossa jornada, cujo tema é do individual ao coletivo, os movimentos dos profissionais antirracistas. Antes de seguirmos na nossa conversa, eu vou me audiodescrever. Sou um homem preto, de cabelos crespos, no estilo Black Power. Estou usando uma blusa angolana nas cores marrom, preto, laranja e branco, e um colar com o rosto africano. E atrás de mim, o cenário é de cortiça com tramas em tiras coloridas nas cores laranja, marrom, vermelho e verde. E agora sim, chamo os nossos convidados. Hoje contaremos com as participações dos professores Gustavo Pinto, professor antirracista, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB-AIO, da Escola Municipal Clementino Fraga. Ele é membro do Grupo de Pesquisas Afro-Perspectivas, Saberes e Infâncias, o AfroSim, é professor 2 na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação Contextos Contemporâneos, Demandas Populares, do PPG Educ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Também temos a participação do professor Levi Puri, que é professor de Ciências da Rede Pública de Ensino, é biólogo, especialista em ensino de Ciências e Biologia pela UFRJ e mestre em Biologia pela UERJ, desenvolvendo pesquisas na área da educação ambiental, crítica com foco na identificação de conflitos e injustiças sociais no contexto escolar, vivenciado por jovens de periferias. E por fim, não menos importante, temos a participação da professora Alexandra Stambovski, professora regente do Ensino Fundamental 1, graduada em História, mestre em Relações Étnico-Raciais, pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sukov, da Fonseca, pesquisando temas relacionados à cultura, religiosidade afro-brasileira e musicalidade. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Alexandra, bem-vindo, professores. Obrigado por aceitarem o nosso convite. Essa roda tem um compromisso com a caminhada que a nossa rede vem desenvolvendo em prol de uma educação antirracista. As pesquisas acadêmicas nos últimos 18 anos, desde a promulgação da Lei 10.639 de 2003, vêm se dedicando a compreender entraves e possibilidades da implementação de uma educação das relações étnico-raciais dentro dos espaços escolares. Dentre as dificuldades, a não institucionalização desse debate, aspectos ligados à formação inicial e continuada, entraves relativos à gestão e não compreensão de indicadores que explicitam a importância de tratar essas questões para garantir, efetivamente, uma educação equânime ou que, em certa medida, seja promotora de reais oportunidades de aprendizagens. Questões relativas aos recursos metodológicos e materiais, além da própria ideologia racista que discrimina, criminaliza e objetifica as culturas entendidas como a margem do padrão. Esses são alguns dos nossos desafios. Um ponto em comum se sobressai em todas as pesquisas: a atuação de profissionais que, apesar de, superam o discurso da falta e vêm construindo estratégias de atuação latentes, potentes e aquilombadoras em seus territórios. Na nossa rede, não foi diferente. Haja vista que a mobilização de professores tem sido responsável por manter essa agenda cada vez mais em evidência. Nesse sentido, convidamos esses professores incríveis que podem socializar conosco um pouco das suas trajetórias e desafios. Gustavo, do individual ao coletivo, por onde você caminhou?
Olá, bom dia a todas e todas. Meu nome é Gustavo Pinto, sou um homem de pele clara, cabelo crespos, visto uma camisa vermelha com a palavra escrito Salgueiro em branco. Atrás de mim tem uma parede bege com duas estantes brancas com livros. Primeiro eu quero parabenizar a Gerência de Relações Étnico-Raciais por essa iniciativa. Eu acho que é um passo muito importante diante da luta antirracista que nós temos enfrentado ao longo dos anos, sobretudo numa rede tão grande, tão diversa que a gente enfrenta, né? E a gente vem caminhando no coletivo. Primeiro eu caminhei no individual durante muitos anos e a partir de 2012 eu comecei a caminhar no coletivo, né? O NEAB-AIO é uma grande força, uma grande potência hoje na Escola Municipal Clementino Fraga, trabalhando por uma educação, por uma proposta pedagógica antirracista. Em 2011 eu inicio essa trajetória solitária, mas em 2015, né, com a mudança de uma nova gestão e entendendo que havia a necessidade de uma mudança estrutural, de uma prática pedagógica que atendesse à efetivação da Lei 10.639 dentro da escola, esse NEAB, que já existia lá em 2011, numa sala solitária com as minhas práticas, deveria ser reverberado, né, em toda a escola. Então, a partir de 2015, essa prática passa a ser coletiva. Maravilha, Gustavo. O que mais você gostaria? Você gostaria de compartilhar um pouco mais sobre esse trabalho? Como é que foi essa jornada? Como é que foi para você também fazer essa transição do individual para o coletivo? Como é que foi isso? Foi sempre um grande desafio, né? Trabalhar as questões raciais é sempre um grande desafio. A gente trabalha questões que mexem em feridas. Trabalhar numa sociedade onde o racismo está colocado de uma forma, digamos, velada, né? Onde está naturalizada, onde não existe problema, e aí você traz essa problemática, é sempre um grande conflito, né? A partir das aulas de história, com os alunos do 4º ano, onde eu trago o processo de escravidão, né, de povos e mulheres escravizados no Brasil, com uma outra conotação, com uma outra visão, e com esses impactos do que essa escravidão trouxe para a sociedade contemporânea, e esses alunos começam a fazer essa associação com o seu próprio bem-estar, o seu modo social de viver hoje, isso trouxe um impacto, né? Isso trouxe um problema. E aí eles começaram a associar o seu modo de viver, o modo de viver dos pais, né? As consequências que eles sentiam na própria pele, na questão do vestimento, do cabelo. E aí isso se tornou uma grande problemática, porque era aquela escola ou aquele professor que estava mexendo em coisas que não tinham nada a ver ou que estava criando problema, enfim. Então foi um grande desafio falar da questão racial dentro da escola, né? Nós enfrentamos uma grande problemática em relação a isso, mas foi a duro custo, as duras penas, né, que nós tivemos que enfrentar junto à comunidade escolar, junto a muitos alunos, junto a muitos professores, a compreensão da Lei 10.639 dentro da escola. Então, assim, a construção desse NEAB, a construção dessa lei, não foi uma prática tão simples. Obrigado, Gustavo. Axé para essa caminhada. A sua história é linda e cabe salientar que conhecer essa história foi um pontapé muito importante para outros professores que, sabendo da sua iniciativa, Gustavo, também se organizaram nas suas escolas, como eu, por exemplo, ainda como professor na Escola Municipal Mário Paulo de Brito, lá na Quinta Crê, também pude iniciar um núcleo de estudos afro-brasileiros na minha escola lá em 2019. Isso foi uma marca assim, na minha carreira profissional e enquanto pessoa também. Isso mudou a minha forma de ver o mundo, ver a educação, de ver a sala de aula como um espaço de mais potência do que ela já era. Enfim, provavelmente
existem outras organizações, né, nas escolas das quais a gente nem tem conhecimento ainda. Pode ser que não estruturadas em forma de NEAB, mas que também têm se mobilizado, né, têm mobilizado seus alunos, atores, sujeitos nesse grande processo. Então, obrigado, Gustavo, por essa palhinha inicial. Uma outra experiência que vale a pena a gente conhecer é da professora Alessandra. Professora, muito bom te ver aqui, saudade de você. Quais são os caminhos que você tem trilhado? Bom dia a todos e todas e todas. Eu sou Alexandra, sou professora regente nos anos iniciais, atuo hoje na Escola Municipal e sumiu. Maria Luísa, professora Maria Luísa Lima Silva. E pegando o gancho que o Pedro trouxe, eu quero primeiro, como disse o Gustavo, parabenizar essa gerência por esse evento, pela relevância desse evento, por tantos anos e tantos trabalhos, né, percorridos nessa rede municipal do Rio, até chegar esse momento dessa primeira jornada. Quero pedir licença aos meus ancestrais e a todos os ancestrais de quem está aqui comigo e de quem vai assistir esse programa. E quero dizer que, individualmente, eu trago como marco o ano de 2013, onde a escola que eu atuava, que é a Juliano Moreira, na Taquara, 7ª CRE, ela propõe, como tema de projeto pedagógico, Brasil e África de mãos dadas. Esse projeto foi um marco para mim. A partir desse projeto, eu começo a me ver como professora pesquisadora, a acessar materiais que antes, para mim, não eram conhecidos, a partilhar esses materiais com os meus pares e também a olhar com mais cuidado para esse aluno, para essa aluna que está ali comigo. Eu trabalhava à época com uma turma de projeto, as características todo mundo conhece da rede, né, das turmas de projeto, são turmas com defasagem de aprendizagem, com relatos de desinteresse. E a partir do momento em que as relações étnico-raciais chegam à sala de aula, tudo isso se reconfigura. Então, a partir desse momento, eu tenho como divisor de águas, o projeto acabou, né, ao final de 2013, e no ano de 2014, eu recebi o convite de uma grande amiga para ser coordenação pedagógica no EDI Tiquinho, também na Curicica 7ª CRI. E foi uma época onde eu estava começando o processo de formação em relações étnico-raciais. Então, a partir da experiência com crianças, né, de 2 a 5 anos, falando do campo das emoções, a gente foi desenvolvendo uma série de estratégias e de ações voltadas para relações étnico-raciais, né? O enfoque eram as emoções e não tinha como falar sobre emoção sem falar sobre relação étnico-racial. Sem tocar, como disse Gustavo, nessas feridas, sem olhar para aquilo que as pessoas não querem ver. Mas pensando ainda individualmente, me parece que é impossível a gente pensar esses movimentos sem pensar o próprio lugar, né? Sem se olhar nesse espelho, sem reconhecer a sua branquitude, sem reconhecer o seu racismo, sem reconhecer as lacunas que nós carregamos em termos de formação pedagógica. Bem, ao final de 2014, eu, ainda no processo de mestrado, retomo a sala de aula e sigo até 2020, quando eu recebo um lindo convite, na verdade, no final de 2019, do professor Pedro Bárbara, né? Foi o meu contato, foi a minha ponte, meu elo, com a gestão da Escola Municipal Padre José Maurício Tomás, e aí eu retomo a coordenação pedagógica, já instrumentalizada, né, nas questões étnico-raciais, e com outros olhares para construir coletivamente experiências que promovessem o encontro dessa comunidade com a sua própria história, com a sua própria identidade, e esses professores também com as suas identidades, esses funcionários também com as suas identidades. Eu fico super feliz, assim, emocionado de te ouvir, Alê.
pela nossa trajetória para além dos muros das escolas, né? As nossas experiências nos levam para lutas muito próximas, né? Junto com o Gustavo também, falando especificamente dessa luta, dessa caminhada junto com o Coletivo Agbalá, que acabou reunindo, né, pessoas que pensam uma educação mais plural, mais diversa, mais divertida, mais potente, mais sensível, e que eu acho que são aspectos importantes. Então, obrigado, Ale, por essa fala inicial. Muito interessantes esses aspectos abordados por você, porque também precisamos, como educadores, nos perceber nessa malha reprodutiva, né, de estereótipos e de preconceitos. E para isso é preciso ter uma virada de chave, provocar uma virada de chave. E aí, para conversar com a gente, eu acredito que quem pode trazer um pouco desse olhar para nós seria o professor Levi, pela sua própria história de vida e de reencontro com suas origens. Levi, conta para mim aí, por onde você caminhou? Bem, saudações a todas e todas. Me chamo Levi Vieira, sou indígena do povo Curi, professor de ciências da rede, né? E eu acho que o meu caminho meio que se entrelaça também com a minha história de vida, a história da minha família e dos meus ancestrais também. Eu venho da Baixada Fluminense, né? De uma família num contexto social bem precário, e a escola pública sempre foi a única opção para mim e para os meus 7 irmãos. Consigo me graduar, né, sendo o primeiro da família a acessar uma universidade, e só acessei por ser acadêmico bolsista na instituição onde eu trabalhava, né? Então, as questões de injustiças socioambientais que determinados grupos, principalmente grupos de periferias sociais, vivenciam, era também uma questão que me atravessava, né, enquanto jovem morador da Baixada Fluminense, descendente de indígenas. E aí eu penso, né, quando você pensa no individual e coletivo, eu não tenho como falar de mim só, né? Eu tenho que agradecer a tantas pessoas, aos meus ancestrais, a professores e professoras que me permitiram acessar algum conhecimento que eu não tinha, né, por conta da minha formação em ciências biológicas, que não me dava uma discussão mais ampla de questões socioambientais, históricas e tudo mais. No ano de 2008, eu entro numa especialização em ensino de ciência e biologia, onde fui orientado pela professora Irene Garay, e que juntos construímos o meu primeiro contato com o referencial teórico da educação ambiental crítica, que me permitia discutir a questão ambiental numa perspectiva que também considera a questão política, histórica, social e econômica. Eu acho que isso foi, de certa forma, um grande divisor de águas na minha vida, né? E no meu mestrado eu pude aprofundar melhor esses estudos e eu discuti a questão do acesso, a todo tipo de acesso, de jovens de periferia a áreas de formações naturais da cidade ou outras áreas da cidade, tentando identificar conflitos, injustiças e racismo ambiental que esses jovens periféricos experienciam. Obrigado, Levi, por essa palhinha inicial. A gente ainda vai conversar bastante sobre o nosso tema de hoje, porque é importante a gente trazer as nossas perspectivas, né, e compartilhar com os nossos colegas esse debate sobre o caminho individual para um caminho coletivo, quais são as estratégias, quais são os percursos, os percalços que nós passamos para conseguir nos entender, nos compreender, nos perceber enquanto educadores antirracistas e o que significa isso, né? Bom, e é isso, minha gente, a caminhada se faz na coletividade. E aí, pegando um gancho da roda de ontem, eu vou fazer uma pergunta aos 3 participantes da mesa. Então, a pergunta é: por diferentes caminhos, chegamos nesse denominador comum, que é o entendimento de que não há educação democrática com racismo. Então, a pergunta é: a partir daqui, o que a gente quer para a nossa rede?
Então, na ordem aí que vocês acharem mais interessante, de repente, a mesma ordem que a gente começou as primeiras conversas, começando pelo Gustavo, depois a Lê, depois o Levi. Então, essa é a pergunta. O que nós queremos para a nossa rede, né, pensando no nosso tema de hoje? Bom, acho que nós queremos para a nossa rede, a gente já iniciou, né? Que é esse movimento forte e potente de pensar uma educação antirracista, né? Uma prática atuante, reflexiva, né? Hoje mesmo a gente já vê os materiais pedagógicos sendo construídos com uma outra proposta, né? Com um outro olhar, né? Um olhar que atende mais à demanda da sociedade, que a gente constrói, pode fazer novas construções, novos pensamentos, novos diálogos, né? Novos debates. Exemplo disso, né? A AB vem trabalhando alguns conteúdos no caderno, proporcionando outras reflexões para os alunos, né? Então, eu acho que o que nós desejamos para a rede, a gente já vem iniciando. Uma educação democrática, crítica, reflexiva e construtiva, né? Um novo olhar. Obrigado, Gustavo. Alexandra, como é que você enxerga essa possibilidade de caminho, assim, que a gente quer para a nossa rede? O que nós queremos para a nossa rede, como disse Gustavo, a gente vem galgando há muitos anos, são muitas histórias, são muitos percursos e percalços, como você citou, e o que a gente realmente quer é que essas crianças se reconheçam, se vejam como sujeitos históricos, que essas crianças passem a refletir cada vez mais criticamente sobre questões de raça, de gênero, né? De xenofobia, que essas crianças possam ver, a partir do seu território, das suas histórias, a sua potência, que esses materiais, como o Gustavo também citou, cada vez mais conectados com a realidade do nosso estado, do nosso município, trazendo as referências locais, trazendo essas referências para outros espaços que não costumavam visualizar essas referências. Então, é esse processo de revisitar e de construir coletivamente uma educação cada vez mais equânime e cada vez mais justa e democrática. É isso, é o que nós também nós esperamos. Levi, que é a nossa rede, o que a gente quer para a nossa rede? Bem, preciso falar de quando eu cheguei em 2019 na escola Jorge Fischer, a escola que eu estou hoje, né? E já tinha lá um movimento, né? Principalmente o Projeto Novembro Negro, coordenado pelas professoras Júlia Moraes, Diogo Andrade e Raé. E a importância de você encontrar os seus e suas, né? Nesses espaços, né? Onde você não se sente sozinho na sua prática, numa perspectiva de uma educação libertadora e antirracista. Hoje a gente tem um grupo, né? Eu, Júlia e Rael, que a gente chama esse grupo de Decolonizes, e aí a gente discute as tentativas e possibilidades de intervenções com projetos, aulas interdisciplinares. Eu, como indígena, eu ainda acho que a pauta indígena é muito invisibilizada, embora a gente tenha alguns avanços, né? A gente tem ainda, quando aparece alguma coisa sobre os indígenas, ainda vem carregado de estereótipos e preconceito, né? Reforçando violências simbólicas ou não, né? Então, eu acho que a importância de ter uma gerência de relações étnico-raciais para a prefeitura é inegável, mas eu acho que eu ainda quero que, principalmente, a pauta indígena seja incluída nos espaços e nas discussões étnico-raciais da prefeitura. É isso, Levi. Também queremos. E eu tenho mais uma provocação para fazer para vocês três, mas antes eu preciso contextualizar a minha provocação, porque está fora do roteiro. Então eu vou confessar. Quando nós nos deparamos com o cenário em que a gerência de relações étnico-raciais estaria ocupando, né, dentro lá da secretaria, quando a gente entendeu o contexto, né, nós compreendemos que seria muito importante estudar aquilo que veio antes, né, estudar aqueles e aquelas que vieram antes, estudar os materiais, os documentos oficiais,
os projetos, os eventos, enfim, tudo que já veio antes, para nós conseguirmos desenhar qual seria a próxima perspectiva, né? Quais seriam os próximos caminhos para serem trilhados, né? Para a gente compreender também de que, a partir do nosso movimento individual, da nossa organização coletiva, o quanto o impacto do nosso trabalho para a rede surtiria algum tipo de efeito que nós pudéssemos enxergar como positivo. E entendendo que positivo significa uma educação democrática, mais justa, mais equânime, mais diversa, enfim. E aí, um dos maiores desafios que nós sempre pensamos foi a Gerer é uma estratégia, né? É uma política específica e muito provavelmente ela pode não dar conta de resolver todos os entraves que a nossa rede possui diante dessa pauta, que é super complexa e necessária. E talvez um dos maiores desafios seja despertar essa virada de chave, que na verdade é uma mudança de cultura. É a gente conseguir enxergar a escola como um lugar plural que ela é e trazendo as diferenças como riqueza, não como problema, né? Não como sofrimento, mas trazer a cultura dos povos, os saberes dos povos, os conhecimentos gerados pelos diversos povos africanos, afro-brasileiros, indígenas e tantas outras culturas que nós também desconhecemos como potências no chão da escola. Então, nesse sentido, a minha provocação é, quando a gente pensa trajetória de professores e professoras antirracistas, o que significa se tornar alguém que não aceita, não compactua com a perpetuação do racismo, né? O que significa ser um educador antirracista, por assim dizer? É a provocação que eu gostaria de levar para os meus colegas. As provocações tiram a gente do lugar, né? Eu acho que elas são sempre bem-vindas e eu acho que ela faz esse efeito, faz a gente pensar. E aí, quando você está falando, eu estou aqui organizando as ideias, né? E eu acho que é justamente isso. Eu acho que ser um professor antirracista é revisitar a narrativa da sua vida, né? É revisitar esse lugar, é narrar a sua vida, é narrar as suas práticas. E não narrar como memorial, mas narrar no sentido de pensar os caminhos que você fez, o que ele impactou, aonde ele te levou e o que você pode fazer para transformar, né? Eu sempre penso assim, que professor que eu gostaria de ter? É esse professor que eu desejo ser. Né? Então, se eu desejo ser um professor antirracista, então, como é que eu posso ser? Né? Que caminho eu preciso andar? Então, é por aí. Eu estou reelaborando essas questões. Né? A sua provocação realmente é uma provocação. É recolocar em ordem aí o pensamento. Obrigado, Gustavo. É desafiador mesmo. Assim. Eu quis colocar esse contexto porque quando me perguntam, mas Pedro, o que é isso? O que eu faço para ser um educador antirracista? Quando é que eu ganho a minha estrelinha de qualidade, dizendo que a minha escola ou a minha sala de aula virou uma sala antirracista? Será que eu colocar um quadro pendurado na parede dizendo aqui não tem racismo, isso me torna um educador antirracista? Ou que outras estratégias, né? E aí, para poder dar um tempinho para os colegas pensarem melhor as suas respostas, eu vou contribuir aqui como um mediador intruso que sou, e abusado que sou também em alguma medida. Na minha escola, nas minhas práticas especificamente, eu não posso falar das práticas de ninguém, posso falar das minhas. Quando eu percebo uma mudança de comportamento nos alunos, se sentindo mais parte, mais integrados àquilo que a escola oferece, porque a escola começa a trazer textos com outras histórias, textos que trazem narrativas que eles desconheciam, textos que valorizam a periferia, que valorizam os povos originários, que valorizam as culturas ancestrais africanas, não como lugar de defasagem, mas como lugar de potência. Quando a gente traz isso como uma proposta de ampliação de repertório, para mim, Pedro, Bárbara, para as minhas aulas de artes cênicas, na Escola Municipal Mário Paulo de Brito, na Quinta CRE, isso teve um efeito de educação antirracista. Porque quando a gente pensa um movimento de antirracismo, talvez a gente esteja pensando em como ampliar e não reduzir, não segmentar,
não compartimentar, não excluir. Falar sobre antirracismo, para mim, é falar sobre ampliação de repertório, ampliação de leituras de mundo, é possibilitar que as pessoas possam ser e estar na plenitude do que elas são e estão onde quer que elas estejam. Então, enquanto eu não consigo garantir isso, eu não estou conseguindo fazer um trabalho de fato antirracista. Então, isso é para mim, né? Então, já dando aí uma palhinha do meu ponto de vista, como educador que sou também. Professora Alexandra, como é que você reage a essa minha provocação aí? Provocação maravilhosa. Para mim, passa por esse local de reconhecimento dos meus privilégios, né? Os privilégios como mulher branca, que ao longo da vida eu carreguei e ainda carrego. Inclusive o privilégio de falar sobre determinados assuntos que para outras pessoas seriam muito mais complexos pela questão racial, né? É muito mais fácil eu ser escutada em alguns momentos porque eu tenho esse privilégio de ser essa mulher branca, né? E ao mesmo tempo esse reconhecimento do meu lugar de fala, do meu espaço, qual a experiência que eu tenho em contato com as culturas africanas, com as culturas indígenas. Esse local de privilégio, ele também me leva, como eu disse anteriormente, ao processo de reconhecimento das limitações. E a partir dessas limitações, eu tenho dois caminhos, né, sempre. O da escuta ativa e afetuosa com os meus alunos, para que eles me tragam quais são os contextos que eles vivem, que território é esse, quais são as demandas que eles estão passando. E a partir dali, a gente comece a construir diálogos. E também, por outro lado, essa pesquisa, essa professora que não para, que está sempre em movimento, que está sempre buscando experiências para serem partilhadas também com essas crianças e com esses adultos que estão ali nesse espaço escolar, né? Então, esse parece ser o caminho que eu vou construindo intuitivamente e também baseado nas leituras, né? Não dá para pautar essas demandas e essas necessidades, né, de justiça social sem abrir para essa escuta, para esse afeto, para essa construção com esse outro que está ali na minha frente. E esse outro inclui funcionários, esse outro inclui colegas, esse outro inclui direções, e também sem trazer, né, essa água que eu vou buscando externamente e que vai me alimentando, e que passa a alimentar também aquele solo. É isso. Isso, Ale. Poeticamente, pedagogicamente, muito bem colocado. Obrigado. Levi, como é que você reage a essa provocação aí? Desculpa. Então, eu também, como Gustavo, eu estou tentando me organizar ou reorganizar as minhas ideias a partir dessa sua provocação. Entendo que, para mim, enquanto pessoa indígena, trazer algumas questões para a sala de aula, para a minha prática, também me atravessa e, de certa forma, mexe comigo de muitas formas, né? Não é isenta as minhas falas e as minhas intervenções na escola. Ela vem de um lugar, eu me vejo também sentado naquelas cadeiras onde eu atuo como professor agora. Penso também que é preciso, embora a gente está tendo alguns avanços, é preciso também considerar o quanto a gente precisa avançar, né, e aprender, né? Isso é necessário investimento, leituras, como a Alessandra falou, tempo. A gente tem um grupo que a gente se reúne às vezes no aterro ou virtualmente às 10 horas da noite, mas o que a gente tem em comum é a vontade de realmente trazer reflexões, ouvir essas vozes, esses corpos que estão com a gente, né? Não só como os alunos, mas também incluir as pessoas responsáveis pela limpeza da escola, as merendeiras, os porteiros, né? Que também faz parte da nossa comunidade escolar. Então, eu acho que ainda temos que avançar, né?
acho que não temos tantas certezas, né? Acho que nós temos a vontade, né? O querer, e isso já é muito importante, né? Obrigado, Levi. Acho que é isso, pessoal. A gente vai começar a entender que esse debate do individual para o coletivo, ele é um processo que precisa estar posto dentro das escolas, precisa abraçar a comunidade escolar, e a gente precisa entender que muitos avanços já foram feitos, mas a caminhada ainda é longa, a jornada ainda tem aí muitos passos para serem dados, né? Então, vamos ficar atentos a isso. E é muito difícil encerrar esse programa. A trajetória de cada um de vocês com certeza dialoga com a de outros professores e professoras na nossa rede. Como a Joana, a nossa gerente, né, ela costuma sempre dizer, onde tem um professor envolvido com o debate das relações étnico-raciais, lá tem um integrante da GERE. E aí, pensando nisso, né, em tudo que a gente conversou aqui e outros encaminhamentos que a gente eventualmente gostaria de fazer, vou pedir para os nossos convidados fazerem as suas considerações finais, tá? Da forma que vocês acharem mais interessante. Vou manter a nossa ordem, tá? Gustavo vai ser primeiro, Alessandra depois Levi. Lá, Gustavo. Bom, gostaria aqui só de deixar assim, bem amarrado, né? O trabalho do NEAB hoje. O que é esse NEAB da Escola Municipal Clementino Fraga, né? Esse NEAB hoje que recebe o nome de NEAB AIO, e o nome AIO é o nome dado pelas crianças, né, em 2016, que na palavra Yorubá quer dizer alegria, né, significa alegria. E aí alegria porque é um espaço em que eles se sentem muito felizes, né, eles se sentem alegres quando chega ao NEAB para poder falar sobre as questões raciais. O NEAB hoje é um espaço físico, existe um espaço físico, e o NEAB hoje busca trabalhar a partir da construção coletiva e de medidas e ações dentro do espaço escolar que promovam, né, a igualdade racial e a eliminação da discriminação no ambiente escolar e a coparticipação nas atividades dos professores no ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana, colaborando na seleção dos conteúdos, né, das atividades, dos procedimentos de ensino-aprendizagem. O NEAB vem trabalhando na parte de pesquisa, na parte de elaboração de materiais junto à comunidade escolar e atua também, né, junto de formação, né, dos próprios dos profissionais da escola e, como a gente costuma dizer, não só dos professores, mas de todos os integrantes da escola. A gente diz que é a pedagogia da porteira para dentro, né? Não adianta só ter o professor formado ou iniciado dentro da 10.000 se a gente não tem o pessoal da limpeza, os colaboradores terceirizados também. Então, a gente precisa que todos estejam integrados dentro desse processo. Então, o NEAB hoje ele está na coletividade, né, para a promoção da igualdade social, da igualdade racial e o combate ao preconceito, né? Então, o nosso NEAB está de porta aberta e aí eu convido todas e todos, né, para que possa nos visitar e deixo aqui o nosso abraço fraterno, o meu axé, o meu agradecimento enorme a essa gerência e que nós possamos alcançar outros caminhos e voos maiores, né, trilhar novos caminhos. Mais uma vez, obrigado. Um abraço fraterno aos meus irmãos. Obrigado, Gustavo. Professora Alexandra? Bem, eu vou começar as minhas considerações agradecendo a cada aluno e cada aluna que faz parte dessa minha história como professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, eu que também fui aluna da Rede Municipal do Rio de Janeiro. E eu que hoje tenho a possibilidade de reconhecer, como disse o professor Gustavo, o professor Levi, o professor Pedro, o quanto que a gente avançou em termos de abordagem e de trabalho e de reconhecimento desses corpos como os corpos históricos que são, né? Então, eu quero agradecer essas crianças, esses adolescentes. Quero agradecer aos meus colegas que, a partir dos encontros, sejam eles encontros de potência positiva ou não,
me provocaram e me provocam ao movimento, ao crescimento e à busca, sempre para avançar e para fazer e continuar lutando por aquilo que eu acredito, que é uma educação pública de qualidade, comprometida com a sociedade como um todo, né? Agradeço a Geré, agradeço a Joana, a Paula, a cada membro da Geré pelo convite. Agradeço a oportunidade de ouvir mais uma vez os meus colegas que estão aqui comigo, né? Conhecer Levi, conhecer a história de Levi, como é rico, como é importante a gente ter esses espaços de troca. E a mensagem final é essa, que continuemos nos alimentando e adubando os nossos solos da melhor forma possível, para que a gente possa continuar crescendo enquanto sociedade e olhar para aquilo que a gente ainda não avançou e galgar coletivamente esses espaços e essa democracia que a gente tanto busca. É isso, Ale, com certeza é isso. Professor Levi, sua vez. Bem, eu também quero agradecer a todos e todas e também quero trazer uma reflexão, né, uma reflexão final, talvez uma provocação também. Segundo o censo do IBGE de 2010, 36,2% de pessoas indígenas vivem nas áreas urbanas. Então, penso que a gente precisa considerar que esses corpos, que as periferias sociais, além de grandes quilombos, são também grandes aldeamentos, né? E esses alunos estão dentro da nossa escola. É um pedido, né, aos professores que, quando trazer a temática indígena, traga pensando que não somos mais pessoas de 1500, onde a nossa história não começou, né? O Brasil é terra indígena, somos professores, médicos, escritores, alunos, estamos vivos, estamos dentro desse território escola que coabitamos. Penso também de quando a gente pensar na temática indígena, trazer também a questão ambiental, né? Povos indígenas e povos quilombolas são grandes guardiões das florestas, das matas e das águas. Então, é inassociável trazer alguma questão ambiental sem citar esses povos. De qualquer forma, eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. A Geré, pelo acolhimento, já estive aí presencialmente com vocês, fui muito bem acolhido nesse espaço de importância extrema, histórica também, na SME. E é isso, Miguticara, gratidão, Impuri, Chutepotê a todos e todos, boa luz e gratidão. Gratidão a você, Levi, por mais esse monte de conhecimento que a gente conseguiu hoje pegar um pouquinho, pelo menos. E antes de caminhar para a minha fala final, eu queria fazer uma inserção poética, vamos dizer assim, muito sensibilizado também pelas questões que Levi trouxe, como ele foi o último a falar. Eu notei que na estante do Levi tem pelo menos 2 livros ali de um autor que eu considero muito, para mim, um dos maiores pensadores do momento contemporâneo que a gente vive. Se Levi puder mostrar ali, é um livrinho azul, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Nesse livrinho aí, o azul especificamente, tem um trecho dele que o autor, Ailton Krenak, um gênio para mim, né? Krenak, ele traz uma história de um rapaz, um entrevistador, um repórter talvez, que foi conhecer um lugar específico, e aí nesse lugar ele pede para conversar com uma anciã que estava sentada, eu fico imaginando a cena, né? Eu sou de teatro, né, gente? Fico imaginando a cena, ela sentada num lugar, olhando para uma grande pedreira, e o rapaz quer fazer uma entrevista com ela, mas ele é orientado a não chegar naquele momento porque ela estava conversando com a sua irmã. E aí ele olha para o lado, imagino eu, né, e fica, mas como assim conversando com a irmã?
ele está diante de uma pedra. E aí esse mediador fala para ele, mas é justamente, a pedra é a irmã com quem ela está conversando. E aí ao longo desse trecho, né, do livro, a gente vai sendo convidado a pensar sobre o que é isso. Uma pessoa mais velha conversando com uma pedra a quem ela tem como irmã. E aí quando eu transporto isso para a minha realidade, para a nossa realidade muito urbana, fico pensando em quantos eventos da natureza, o quanto alguns dos eventos da natureza afetam a nossa cidade especificamente. Quando a gente tem um nevoeiro muito forte, como teve recentemente, e aí o nevoeiro toma a cidade como um todo e obriga a gente a não levantar voo, porque os aeroportos ficam fechados, nos obrigam a caminhar mais devagar na rua por causa de buracos, para não provocar algum tipo de acidente, e faz com que a gente ande mais devagar. O nevoeiro, ele não tem a vida que a gente acha que só a gente tem, ele está presente de uma outra maneira, mas ele, como um elemento da natureza, nos faz conversar com ele. E ele nos diz, caminhe devagar, não vai por aqui, não levante voo, não é seguro, ligue os faróis do carro, né, acenda os faróis, ou não saia de carro, espere um momento, e a gente conversa com esse nevoeiro. E aí, no final desse trechinho, dessa passagem do livro, o Krenak, ele faz uma pergunta, que para mim é uma grande questão, uma questão que me move, né, como educador antirracista, que eu tento ser todos os dias. Ele pergunta, por que essas narrativas de encantamento, que falam de uma produção de saber que é milenar, que faz com que nós nos entendamos como pessoas que conversam com a pedra, conversam com o nevoeiro, conversam com o tempo, conversam com o sol, e essas narrativas de encantamento, por que elas estão tão longe das nossas narrativas em sala de aula? Por que nós nos perdemos desse tipo de contação de história ao longo do tempo? Por que elas estão cada vez mais afastadas e não tão presentes nas nossas salas de aula? Eu achei pertinente trazer, porque entendo as reivindicações de Levi quando enxerga que, apesar dos avanços, as culturas indígenas ainda estão muito aquém, né, daquilo que nós, enquanto imaginário social, imaginário coletivo, o quanto a gente já conseguiu avançar nessa pauta. E aí costurando com tudo que a Alexandra trouxe e Gustavo trouxe, de sensibilidade, de escuta ativa, de escuta poética, de escuta sensível, e das nossas estratégias de aquilombamento, é que eu caminho para o final da nossa roda de conversa, vou chamar assim. Então, Gustavo, Alexandra e Levi, muito obrigado por essa conversa. A participação de vocês nessa roda enriqueceu muito a nossa primeira jornada e colaborou para a atenção dos nossos professores e professoras quanto ao tema que nós estamos abordando. Nós temos certeza que esse diálogo vai despertar o interesse dos nossos colegas para se aprofundarem, né, nesses conhecimentos sobre as temáticas pertinentes. Afinal, é urgente ampliar nossos estudos sobre a educação das relações étnico-raciais. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até a próxima mesa da primeira jornada de Relações Étnico-Raciais. Amanhã a roda está imperdível. O tema será as relações étnico-raciais na educação infantil, entrelaçando caminhos. Continue nos acompanhando no nosso Instagram, @gerer.smrj, e no nosso site, cujo link está no portal Rio Educa. Acompanhe também as ações intersetoriais que estão no calendário negro do movimento da Prefeitura Antirracista. E se você quiser, pode nos mandar uma mensagem no e-mail gerer.sme@reeduca.net, e um forte abraço e até a próxima.